Nesses meus 17 anos de profissão, eu já vi muita coisa. Como se diz no jargão popular, muita água já passou debaixo da minha ponte. Mas alguns casos a gente guarda na memória porque eles representam algo a mais na nossa vida e na nossa experiência profissional. E teve um caso que eu gostaria de dividir com vocês que mostra um pouco sobre uma coisa chamada EQM, experiência de quase morte. Isso é um assunto delicado na medicina porque, como médico, somos céticos. Muitas vezes não acreditamos em questões sobrenaturais. E eu me coloco nesse grupo, embora seja por natureza um devoto dessa força espiritual maior chamada universo. E eu estava de plantão no SAMU com uma equipe e fomos acionados para um apoio à nossa ambulância Bravo. E era uma PCR que já era reanimada há quase 10 minutos. E quando nós chegamos, paramos a nossa ambulância atrás da ambulância onde acontecia aquela reanimação, aonde um verdadeiro cordão humano de pessoas, vizinhos, pessoas que estavam no local, estavam em oração ao redor da ambulância. Eu prontamente subi na ambulância onde acontecia a reanimação, procedi à intubação orotraqueal daquele paciente e começamos os ciclos de reanimação avançado, baseado no suporte avançado de vida cardiovascular, no ACLS. E era um protocolo de linha reta, o paciente se encontrava em assistolia e certamente os ganhos foram verificados, os cabos, as derivações trocadas. Realmente o paciente não tinha pulso e estava em assistolia. E foram mais de 30 minutos com adrenalina, bicarbonato, gluconato de cálcio, tudo que aquele caso pudesse ter de direito, né? Não estava hipoglicêmico, ele era um paciente cardíaco de base e com uma suspeita de insuficiência renal que não era confirmada. Todas as medidas foram adotadas. E foram 30 minutos de assistolia, nenhuma sístole. Quando eu dei por encerrado as manobras de reanimação, alguém tinha que fazer isso, né? Pedi que o meu enfermeiro que estava junto comigo, que chamasse alguém da família. E, para minha sorte, né, o melhor do paciente, subiu a filha. Uma filha, o paciente devia ter os 60 e poucos anos, a filha mais do que 30. E sentou do lado quando eu a comuniquei. Olha, infelizmente todas as medidas foram adotadas, mas seu pai faleceu. E ela, num momento de desespero, né, pegou ele pelo colarinho assim, ó, e falou, desculpem o termo, filha da puta, como você foi me deixar aqui? E naquele momento ele teve uma sístole, e outra sístole, e outra sístole, e pulso, e a pressão voltou a ficar 12/8 com frequência de 80. E naquele momento nós pudemos transportá-lo, né, até o hospital, onde 2 horas depois ele veio a falecer. E naquele dia eu tive certeza que existe alguma coisa muito maior do que simplesmente o ato científico, porque todas as medidas foram adotadas. E o que realmente fez aquela reanimação um sucesso foi a emoção da filha. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Os socorristas que estavam naquele dia, nós já discutimos essa história milhares de vezes, também não. Então, neste dia, eu tive a confirmação do que é uma experiência de quase morte. E eu passei a acreditar muito mais nessas forças depois deste evento. Era essa a história que eu queria falar para vocês. Aí fica a consideração de quem quer acreditar, quem não. Se me contassem, talvez eu tivesse dúvida. Mas como aconteceu comigo, eu estava lá, hoje eu não tenho mais dúvida nenhuma. Valeu?